vejo toda uma narrativa de uma tradição que demonstra que é absolutamente judaísmo. Isso é fato. Termos como rabi, termos como tirar água da fonte, eu sou a água da vida. Então, a questão aqui em si, professor Euler, dentro de uma análise exegético-crítica, é saber se este texto, se Jesus foi o único que subiu ao céu. Não é mais nada do que isso. Né? Mas a perícope do texto, ele aborda desde o versículo 1, e ele atravessa, que é uma mensagem de Jesus, né, para Nicodemos. Né? Não, e eu sei, independente disso, você tem já no próprio início do texto várias correlações e verbos que aparecem até distintos. Olha. Por exemplo, isso. Começa, ende anthropos, ento farisaion Nicodemos, onomautu archon don Iudaion. Ou seja, porém havia um homem, equiton farisaio, dentro dos fariseus, nós temos preposição mais genitivo, dentre dos fariseus. Esse anthropos aqui é o nominativo na função também partitiva. Nicodemos onomautu, ou seja, Nicodemos, o nome dele. Arconton Iudaion, ou seja, aqui seria, vamos colocar um título de uma introdução àquilo que vai ser trabalhado. O nome dele chamado Nicodemos, né? Então é um homem que vai até Jesus, aí eles começam um diálogo dentro desse pressuposto, né? Quando eu vou analisar um texto, desculpe aí, professor José Alessandro, entrando aqui no seu uma aula, né? Nesse sentido, o que eu faço? O que eu observo? Primeiro eu olho o contexto em grego, quais são as palavras que estão sendo... Pode colocar o versículo 2 aí, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. A gente pode chegar até o de número 13 para analisarmos também. Aí chegar, culminar no versículo 13 até chegar no 14, 15 e 16 também. E também a mensagem que incorpora a questão de João capítulo 3 e a perícope, claro, ou o texto mais debatido é o versículo de número 13, que diz aí, caiu de anabebeken esturanon, esmer ekituranu, Catabás, rochoiostu antropo, ronendurano. É interessante que tu colocou tudo bem delimitado em relação às cores, né? A conjunção e ninguém, udeis, e ninguém, anabebeken. Essa expressão anabebeken, por causa da sua raiz, que redobra, e o epsilon de aumento temporal, o epsilon de aumento silábico, melhor dizendo, e não temporal, indica que esse verbo está no tempo perfeito. Anabebeken é estudando. Ninguém que tendo subido. O tempo perfeito indica uma ação que foi concluída. Todavia, existem os seus resultados dessa ação. Ou seja, o autor que está escrevendo com uma... Pode ser endereçado, como o senhor está observando, né? Ou uma lembrança, ou uma circunstância que aconteceu. Por isso que ele coloca o verbo no tempo perfeito, dando... essa continuidade não da ação, mas continuidade do seu resultado. E o resultado, ou seja, a ação de subir ao céu já aconteceu, tá? Eston uranon, nós temos uma expressão locução, dentro aí do caso acusativo, em relação ao verbo, ninguém subiu ao céu. Literalmente, ninguém tendo subido ao céu, por causa do tempo perfeito. São 7 tempos verbais, presente perfeito, futuro, imperfeito, auristo, mais que perfeito, ainda tem futuro do perfeito nesse sentido. E esse, no caso, é um verbo que, na nossa opinião, por exemplo... professor Euler, do ponto de vista, independente de você ser confessional, para o ponto que eu quero chegar de crítica sobre o assunto, é que ele não é só perfeito, ele ainda é indicativo. Pois então, ele está no modo indicativo, sim, com certeza, por causa da raiz dele. Então, quando... por isso que não sei se você assistiu a minha live lá do início. Não assisti do início. Então, eu disse, nós temos 3 opções para entender. A primeira já está definida no próprio texto. É alguém que está escrevendo. E eu disse, se alguém está escrevendo, nós vamos admitir que não seja, nesse caso, uma invenção textual, e seja uma memória. Alguém que esteja lembrando possivelmente aquilo, e ele quer descrever a figura dessa personagem, Jesus. Ele quer descrever. E aí, esse primeiro texto que nós temos, da versão bizantina, ele vai trazer esses 2 conectivos, que para mim são os mais importantes, na versão plena, que é rohuiostu antropu, e logo seguido, com o verbo no particípio, dizendo que está no céu como acréscimo.
como acréscimo. Eu já não estou mais nem questionando, Euler, a questão ali de caiudez. Não estou questionando, porque, primeiro, aqui já está claro que uma comunidade que domina a historicidade, como o Filo dominava, seus herdeiros traditivos. O texto de João é uma das coisas mais lindas do misticismo judaico, porque você não tem absolutamente um Jesus, você tem uma produção clara de ideias messiânicas que estão em torno de uma figura que transcende toda a tradição, que vem entre messias celestes, divinos, fontes de água viva. Por isso que eu disse que eu não posso tirar o capítulo 3 do capítulo 5, e você fez correto, nem do capítulo 1 também, porque esse Jesus, ele inclusive vai dizer a cena, né? Vamos falar Jesus sempre pensando a cena. Eu sou a fonte de água viva, mas quando ele diz que é a fonte de água viva, ele é aquele que diz que é a fonte de água viva num momento de festa que estava acontecendo em Jerusalém do Sucote. E isso, o autor não querendo deixar anotado, portanto, eu estou falando de quem está escrevendo para firmar uma teologia que Mateus não firmou, Marcos não firmou e Lucas não firmou. Portanto, o Evangelho de João, ele é absolutamente, em gênero, número e grau, o único evangelho que a gente pode chamar teólogo, o único evangelho da teologia. Porque em Isaías capítulo 12, verso 2, você vai ter justamente isso. O Shavten Maim Bessasson e Maernei Rayeshua. Não é à toa que a própria expressão Yeshua, e vós com alegria tirareis água da ponta da salvação, ela aparece justamente como substantivo do absoluto. Yeshua. E em João ele é isso. Uma pergunta, professor. Uma pergunta rapidamente, para esclarecer um ponto aqui. O senhor também acabou de falar que Ron Torano, se fosse um acréscimo, na sua opinião, por que seria um acréscimo? Primeiro, veja, quando nós trabalhamos o princípio, tá, da colação dos textos, que estes foram princípios criados pelos próprios críticos textuais, e os que mais trabalharam com eles foi Westcott e Roth, se refere em tentar entender por meio de variações a combinação da fonte joanina. Então, quando você pega a fonte joanina ela está ligada com o Apocalipse e com Hebreus. Olha, que eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu só poderia construir um texto de João com essa estrutura. Aqui, ó. Vou pegar até... Cadê? Só aqui. Vamos pegar aqui só, ó. Você está conseguindo enxergar aí, não? Sim, eu estou vendo. Você tá ok. Vamos pegar aqui. Olha aqui, ó. Você não tem como construir esse texto com esse acréscimo para dizer o que está no céu, conforme eu coloquei aqui, ó, que é tardio. Veja, é uma tradução tardia, ok? Diferente do que veio do céu, senão como? Aqui, ó, o bizantino, que é o que nós temos. Olha aqui, ó, Hebreus 11:6, da estrutura, e voltado à estrutura joanina. E Revelação 1:14. Então, como esses textos são textos, e a gente não está falando de um livro pronto, porque não havia Novo Testamento. É isso, primeira coisa que as pessoas precisam entender. O que hoje nós temos em mão, chamado Novo Testamento, foi um processo. Até chegar ao cânon, o livro era um rolo. E um rolo poderia estar em formatos de fragmentos. Então, eu entendi. Rapidamente, eu não entendi porque está associando Roon com outras passagens, é por causa da ideia. É a ideia do verbo. É a ideia, o próprio verbo. É do próprio verbo. Porque se João ali, ele colocou numa estrutura como um predicado do ser. Tá lá? Do verbo ali. Volte para mim, por favor, lá. Peraí. Rapidamente. Predicado do ser. Aqui em cima. Deixa eu ver. Tá falando de João 1:4, né? Não. João 3:13, o que a gente está lendo aqui. Não, mas isso aí deixa eu ver, Roon Enturanon. A tradução seria aí, Roon, porque o verbo em mim aí, ele é um verbo aí, além de ser um verbo de estado, e um verbo de estado indica também que pode ser um verbo intransitivo, de intransitivo também pode ser, o verbo ele pode ser de movimento
ou estativo. Esse verbo Mas ele está como particípio. Pois é, roon, mas independente que seja particípio, o particípio tem função de adjetivo, e o adjetivo ele pode ser substantivado, e o particípio também ele tem a ideia de verbo. Por isso que é um particípio, ele participa das duas naturezas. Sim, professor Euler. Eu concordo, mas veja que ele não está só. Você percebeu o detalhezinho que nós temos aí, um conectivo muito claro, que é uma das formas do próprio artigo do nominativo aparecer ligado a ele? Exatamente. E que o Daniel Wallace, que é você é um dos maiores especialistas em grego e deixa muito claro que quando há esse uso de ró, nesse sentido, que não pode ser como um artigo, mas ele participa como um propositivo ligado, individualizando o próprio substantivo para dar um foco, sim, existir. E não, aí eu não posso. Eu falei que o que ocorre? Roon, ele é sujeito. Roon é predicativo do sujeito, porque o artigo aí, junto com o particípio, ele faz com que o particípio saia da classe gramatical adjetival e entre na classe nominal. E como a classe nominal, ele pode ser o sujeito, ele pode ser o predicativo, ele pode ser o aposto, ele pode ser, por exemplo, o objeto direto, se, claro, o verbo for transitivo. Ele pode ser também, por exemplo, envolver diversas relações nominais. Por isso que está no caso nominativo. E eu vou dizer o seguinte, né? Porque lá de baixo está... ele está nominativo, veja, ele está nominativo, participal, e porém, veja, a gente não pode esquecer do que vem depois. Por isso, mesmo quando a gente diz, por causa do próprio conectivo ró, tá? Que poderia ser aquele ou ele, o que vem depois é que é importante. Então, nesse caso aqui, ele é estatístico, porque ele diz que está no céu. Estativo. Entende? Que está no céu. Então, ou seja, eu não estou aqui dizendo, veja, o que a comunidade tinha em mente. O que eu estou dizendo é que a comunidade que faz o acréscimo, que coloca isso, que pretende fazer isso, ela está dizendo assim, gente, peraí, isso é um texto memorativo. Este é um texto de memória, de tradição. Esse texto é uma criação de uma escola que está tentando trazer para a sua comunidade algo relacionado àquele sujeito, àquele personagem, por decorrência de toda uma teologia que se constitui com ele a partir do verso 1, do capítulo 1, que vai passar no capítulo 3, como você mesmo pediu para voltar lá no 1, diretamente. Quando chega aqui, justamente, você vai perceber que fez-se questão de se optar nessa estrutura, ao invés de tomar, de simplesmente deixar o termo pronto, parar em Rorruios tu antropô. Pronto, acabou. Não teria problema nenhum. Só que a comunidade disse, não, peraí, se parar nisso, a gente tem um problema, porque é o que subiu, o que também desceu, o filho do homem, mas o filho do homem, onde? Não tem, então acrescentou-se que está no céu. E por que acrescentou-se que está no céu? Porque toda a narrativa, Euler, do João, ela se dá no que se vai chamar deidade de Jesus. Então, por mais que a gente faça uma análise gramatical, lexical, o que for, a teologia é sobre a deidade. Primeiro, conversa. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Veja, assim como eu estou, o Pai também. Eu e o Pai trabalhamos, meu Pai trabalha até agora. Então, a ideia que se tem na escola joanina é ocupar-se com essa deidade de Jesus e, ao mesmo tempo, dessa relação direta de Jesus com a divindade, em que ele não deixa de ser o Deus. Por isso, a gente tem aquela questão do Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Por isso, ele vai dizer, eu sou um. Porque se eu não perceber o texto dessa forma, professor Euler, você que é teólogo e confessional e deve entender muito de doutrina de trindade, debater a sistemática, a gente vai incorrer para uma duplicidade de unicidade de Jesus. Porque imagina, se eu presumir que o texto não é uma construção de um redator e que era possível ele ter parado em to antropô, ali em Rorruios tu antropô, e em Touranô, pronto.
eu vou dizer que o escritor, esse escritor que está escrevendo esse texto aí, ele dá a ideia claramente de que o próprio Jesus que veio, que foi, é o Pai. E aí você vai para uma construção de um debate teológico sobre a unicidade de Jesus, se é Pai, Filho e Espírito Santo, se ele era realmente o Deus, já que o texto diz, cai o Deus. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu. Porque eu não posso tirar essa ideia do capítulo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus. Então aqui eu já não considero mais o texto antigo, professor Euler. Eu já não estou fazendo associação de que Jesus, por isso, veja que o meu texto está, o título da minha live e o meu material aí está assim, ninguém subiu ao céu. Como assim, Jesus? Você pode ver que eu não faço proposição. A gente quer compreender. Por quê? Porque se eu partir definitivamente, e aí você quiser, pode abrir para a gente aí os analíticos, o léxicos que você puder, você vai ter mais condição, porque se eu for abrir, vai travar e a live vai cair. Tá acontecendo isso direto aqui. Eu abro o que o senhor quiser depois. Porque você tem aí essa construção que está em tela, e em todas elas ninguém ou nenhum homem jamais subiu ao céu. E aí a questão é, se essa tradição ela não fala só para si, mas ela constrói uma teologia da universalidade da deidade de Jesus, eu tenho uma mentira traditiva. Não disse, Jesus mentiu. Eu tenho uma mentira traditiva. Porque quando voltamos aos documentos sumérios, babilônicos, siriólogos, né, a gente tem o assírios, nós temos mitos chamados supra-humanos que também subiram ao céu. Olha só, ou eu admito que é uma construção teológica traditiva pós-Filo de Alexandria, que traz algo que Mateus não trouxe, Marcos não trouxe e Lucas não trouxe, que é a essência justamente dessa figura, como a deidade, a divindade, é uma cristologia. Não tem como, porque o Evangelho de João, ele é o único evangelho que não está preocupado absolutamente com outra coisa, a não ser a divindade de Jesus e a sua deidade. Então, o objetivo é esse. E aí eu trouxe uma nota, se você quiser, quer ver? Sim. Quer ver? Aqui, Veja, e aí você mesmo poderia aproveitar e explicar isso aqui pra gente. No bom sentido mesmo, não é aqui querendo te explorar ou não, porque eu sei que você entende. Então, veja isso aqui. Lembra que estamos trabalhando o mesmo verbo. Aqui em Apocalipse, olha aí, não sei se você consegue abrir aí a sua Bible Works no Apocalipse. Não, eu vou ler daqui mesmo. Dá para ler aí? Em 4? Versículo Apocalipse 1:4, isso, né? Essa estrutura logo após aí, Hoti estin, hoitori exetuntis, exetunti auton mis tapodotes. Você está lendo o quê? Ginetai. Qual que você está lendo? Aqui? Acho que é 1:4 que... aqui. Perdão. Teuron, ou seja, Deus, que Ron, o ser, Kai Roen, o era, Kai Roer comendo o que está vindo, porque ele comendo é um particípio, né? Kai apoton repta e 2,7 ton repta das 7 pneumaton dos espíritos anopion, diante que está diante tu antropo autor, diante do trono de Deus. Essa é a tradução. Ok. Aí, veja logo no início, que eu peguei, ok? Voltamos ao Apocalipse, que lembrando, João, Apocalipse dito, João, escola, esse mesmo verbo vai ser empregado nessa relação clara de mostrar que lá quando nós voltamos no João 3,13, o que o redator, ele faz se a gente manter isso aqui, que é o que veio e não o que está, nós teremos um problema. Porque a ideia é da legitimidade na transcendência e imanência de Jesus.
Porque se eu paro somente aqui, o Euler, ó, no segundo texto, né? Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Sim. Porque quem está escrevendo já sabe que na teologia Jesus já foi. Ele não está mais. Vê se você conseguiu entender. Sim, mas por que não seria... outra coisa também. Outra coisa que se Ronanturano, que aparece em João 3,16, que está aqui na sua tela. João 3,16? João, aqui, ó, João 3,16. Aqui em cima, a estrutura. Ronanturano. 3,13. 3,13, isso. 3,13, exatamente. Por que não seria, por exemplo, como estou vendo a estrutura aqui, por que não seria um nominativo absoluto? Não poderia. Aqui nesse caso, professor Euler, aí, assim, me desculpa o que eu vou falar aqui. Não tem. Porque aí eu não tenho como abrir, mas eu peço você, se puder fazê-lo. Olha o que temos depois. Isso chama-se. Ou seja, nós estamos na estrutura frasal. O texto para aqui, ó. Vamos ver onde o texto para. Roriostu antropu. Ok. Agora veja o que eu tenho depois. Que está no céu. O que nós temos no versículo de número 13, fechando, professor Euler? Está claro. Na palavra tu, uranu, você tem o genitivo. Você tem o genitivo fechando, fecha. O que vem depois do genitivo... Acabei de ver a tradução. O que eu estou dizendo é que o que vem, professor Euler, veja, o que vem depois do genitivo, em qualquer tradução que o senhor colocar aí, o que vem do genitivo. Primeiro, o verbo catabás é um particípio, auristo. Participa auristo, isso. Ok, beleza. O que vem depois dele é uma nova estrutura, que é Roriostu antropu. Logo, eu não posso querer. Aí, eu peço até desculpa ao professor, traduzir ou interpretar como um nominativo absoluto, você não iria cometer esse erro nunca. Parentético. Eu vou até melhorar, né? Eu vou trocar o absoluto, o nominativo parentético. O absoluto não, o nominativo parentético. Aqui poderia, aí poderia. Seria poderia porque aí, como que poderia? Aí tudo bem, vamos ver por que poderia? Olha onde a gente iria chegar. Eu acho que você não tinha nem visto isso ainda, que eu não tinha nem passado. Quer ver como é que poderia? Porque eu vim falando isso aqui, ó. Você nem tinha visto ainda. Ó, eu fiz uma relação, aí parabéns. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Você nem tinha visto. Todos que estão assistindo aí, você nem tinha visto isso. Quer ver? Deixa eu me pegar aqui quando eu vou tratar da parte para justamente, quer ver? Espera aí. Gente, eu quero comunicar a vocês que se cair, a tela ficar azul, eu estou com problema no meu software. Então tá dando conflito. Ok? Conflito. Aqui, pronto. Eu trabalhei justamente... Lembra que eu falei agora antes sobre em Urano? Sim. Em cima, partindo. Olha aqui, ó. Exceto aquele que foi, porque aí poderia trabalhar com ro, on, a ideia de aquele. Aí sim, você poderia ainda, tanto que eu coloquei aqui, ó, que foi em Urano e desceu de lá. Olha aqui a estrutura que eu coloquei, ó, e de ninguém, isso pode ser dito. Tanto que não tem isso na tradução, você pode procurar aí que não tem. Eu fiz direto. Exceto o quê? Eu até brinquei na live dizendo assim, os teólogos vão gostar disso aqui. O filho do homem. Pois nenhum homem jamais ascendeu de lá. Mas por que você traduziu que exceto aquele que foi? Se lá está Roon, o participio está no tempo presente. Aqui, veja, eu não traduzi, é que eu estou dizendo, ó, exceto aquele que foi, eu estou trazendo a ideia que o texto, na comunidade, o comentário, chamado comentário exegético, não é a tradução está lá em cima. A tradução está lá em cima. Sim. Porque o que a gente quer resolver... Eu fiz uma pergunta para você o seguinte, porque aí você falou que confirmou comigo. Por que não seria um nominativo parentético? Não sei se você me entendeu sobre o nominativo parentético. Aí eu disse que poderia ser. Veja, eu expliquei, professor Euler, 2 vezes. Primeiro, se aqui coubesse claramente qualquer
relação, tá? Ou por exemplo, você mesmo no início da sua fala falou sobre a questão de predicativo, mas eu já não precisava, porque se você puder abrir aí, eu até te peço, se tiver um analítico, alguma coisa que você possa abrir, nessa estrutura, Ro-On, em todo o Novo Testamento, não cabe parentético. Por exemplo... Deixa rapidamente aqui, deixa eu só te dizer. O nominativo parentético é um nominativo que chamamos que, quando um autor está descrevendo algo, e também, tem essa questão, né? O autor escreve algo, o nominativo parentético, ele, em alguns casos, a gente pode evidenciar, como no livro de Atos, como em outros livros, que é a pessoa que está, vamos colocar, o copista. É só para você entender o que é um nominativo parentético. O copista está escrevendo tudo mais e tal, aí deparou diante de uma passagem, né? Então, como nós não estamos no século I, nesse sentido, ou na época ou século II ou III, quem está copiando esse texto, como nós não estamos no século XXI, onde podemos colocar o parêntese entre parênteses, né? Uma frase parentética entre parênteses ou entre vírgulas, isso o tradutor vai fazer. O que ocorre? O copista está escrevendo esse texto, ele se deparou acerca disso e quer fazer uma explicação, mas a partir do ponto de vista do copista. Ele não poderia colocar em qualquer canto. O nominativo parentético é como se fosse uma inserção de uma interpretação a partir do copista também. Não necessariamente a partir do autor original. Vamos colocar o seguinte, mas a partir do copista. Aí por que nominativo parentético? Porque ele coloca uma frase que tem um nominativo nesse sentido, porque o Ró é nominativo, entendeu? O Ró é nominativo. Podemos entender a frase toda como um nominativo parentético que vai trazer uma ideia, uma espécie de explicação. Aí o texto seria mais ou menos isso aí, professor José Alessandro. Caiudes anabebeken, ou seja, ninguém tendo subido estomurano para o céu, eime roekiturano, a não ser o que? Do céu, catabás, tendo descido, porque é um particípio, no caso, um particípio no tempo auristo, catabás, no tempo auristo, esse particípio, também indicando passado. Aí vai vírgula, rohoiostu antropo, ou seja, o filho do homem. Ou seja, está referenciando o filho do homem que desceu do céu. Aí o copista, não sei se você está me entendendo, vai colocar aqui, ó, roenturano. Isto é, aquele que está no céu. Por que não poderia ser isso? Um nominativo parentético advindo de um copista, porque geralmente não tem como fazer uma explicação num texto. Nós hoje sim. Não, mas o que eu quero dizer corretamente é que mesmo que a gente fale e admita, porque a gente pode aqui até admitir a forma com que se que se estrutura a oração, mas não é o mesmo copista, isso já está claro, que não é pelas fontes, porque a gente tem diferentes, evidentemente, textos colacionados. Então você pode pensar, é uma intercalação. Não é porque não há outro manuscrito, não há outro texto que diga que isso. Ok, nesse ponto. Você pode... texto antigo, tá? Ok. Você pode pensar o seguinte, o segundo redator, ele veio, mas veja, o parentético também tem por objetivo criar uma relação teológica. Ou ir contra uma relação teológica. Isso está em próprio Daniel B. Wallace. Então, inclusive quando criticou o Peterson, o Robertson, perdão, quando criticou o Robertson, está lá na página, depois eu vou mandar para você pode ir na nota de rodapé em relação a isso. Na gramática de Daniel Wallace. Na gramática de Daniel Wallace. Dou aula na gramática dele, entendeu? Então, lá na nota de rodapé, ele faz uma crítica justamente, depois, eu acho que se for no PDF, quando você for no pesquisar e colocar Robertson, aí vai aparecer ali, ele inclusive fazendo uma crítica. Por quê? Porque mesmo que seja essa inserção, toda inserção, ela na verdade tem por objetivo ou ser uma antítese ou um paradoxo. E o texto deixa claro que é.
Porque há reformulação. E quem explicou isso, professor Euler? Não fui eu. Quem Mas por que poderia ser um paradoxo aí, meu professor? Paradoxo é quando existe algo contrário. Não, um paradoxo aí, enrolou em Tora, não. Quando é algo contrário. Não, eu estou falando aqui, ó, em relação a isso aqui e isso aqui. Ó, cadê? Peraí, deixa eu pegar aqui. A estrutura. Vir e estar. Aqui, ó. Aqui para cá, ó. Que são duas coisas diferentes. Ser estar e vir ao céu. Veio do céu. Aqui, ó. Entende? São duas coisas absolutamente, professor Euler, distintas. Em um texto curto ou longo. Por isso que eu expliquei isso aqui, ó, a partir do que está na própria hipótese de colação sobre o assunto. Aqui, ó. Tendo considerada censurável ou supérflua, no contexto, estava naquele momento no céu, The Life, obra, The Life, quem quiser dê um Google aí, The Life, Westcott Hot, Brooklyn Hot, ok? Página 322, ok? Por outro lado, a maioria do o próprio comitê profissional, porque nesse momento você tem uma guerra de dois grupos, porque eu estou falando de 1800 e vai lá das contas, né? Que estão brigando sobre qual texto é majoritário. Ah, não, o texto dos Receptos ele é espúrio. Ah, mas a gente tem alguma categoria bizantina. Não, mas esse texto aqui é um texto mais ecumênico, porque nós vamos trabalhar mais com antiguidade e não com geografia, com tipo geográfico. Então, as comissões, inclusive, elas que estão decidindo como vão consertar isso. E olha aqui, ó. Impressionado com a qualidade do atestado externo, ou seja, evidência externa, que são as variações que eu expliquei lá, Hebreus, Apocalipse, entre outros, que sempre mantiveram essa relação e, portanto, se eu afirmar que nesse sentido aí eu tenho que ter um parentético, Hebreus eu também terei que ter, porque a estrutura é a mesma. E todos eles não são. Então, eles mesmos vão dar. Aí, qual foi a explicação? Explicar sobre a leitura mais curta. E aí isso já entra para o aspecto de ter o papiro que foi encontrado, seja lá P53, P52, qual papiro? Ah, mas esse aqui, ele vem mais lá do Egito, não serve. Quem sabe da África Setentrional? Pode ser. Esse aqui, ele já é mais ocidental. Mas espera aí, ele não é tão antigo. Então, o que eles vão fazer? Não, vamos optar. A leitura mais curta, sempre mais prioritária, pode ser. Mas alguém tentou consertar isto lá na